E cheguei no seminário Betânia e disse: uma novidade boa, eu comprei isso e isso para os meninos, agora vamos pagar. Aí tu vai pagar isso, vai pagar aquilo, e assim foi pago, né? Mas o melhor, o que eu tinha de melhor naquela turma, era o pastor Márcio e Paula, e hoje está plantado, foi a 4ª vez, mas está lá agora, plantado para a glória do Senhor. E por que a gente quer dar para o Senhor às vezes a sobra? Não é? O problemático, aquele que pega o problemático. Quem é o problemático? É aquele que ninguém quer, ninguém aguenta. Aí a prática é: bota para missões. Dá um trabalho, pastor, uma dificuldade, bota para missões. Tem que ser o melhor. E há 3 implicações aqui para a gente dar só o melhor para missões. A primeira implicação é que sempre vão existir, quando a gente faz isso, os separados para a obra. Separados para a obra. Não é qualquer um, são aqueles que são separados para a obra. Não é aqueles que vão ser, que querem ser, não, é que são separados para a obra. Pastor César leu hoje um texto de Jeremias, né, que diz que antes do nascimento, já no ventre da mãe, Deus tinha chamado, separado para a obra. Às vezes nem sabe, está aqui ouvindo, está entre nós, mas já é separado para a obra. É como uma conversão de presbiteriano, é tudo salvo antes, tudo predestinado, mesmo que não saiba. Separado para a obra, separado para a obra, chamado para fazer a obra do Senhor. A expressão separai-me aí dá a ideia de sacar, mas muito mais do que isso, dá a ideia de santificar, consagrar para. Não era qualquer vida, não era qualquer um, o Zé Troncho, a Maria Tronchinilda, não é isso. Era aquele povo que já se percebia que era gente de Deus, sabe, que tinha vida no Espírito, que temia o Senhor. Não era aquele que estava dando trabalho, não. Geralmente é aquele que já trabalha, e trabalha muito, não tem nem tempo para mais nada. É esse que Deus tem chamado, para a honra e para a glória dele mesmo. São sacados, santificados, consagrados para a obra do Senhor. A outra, isso no versículo 2, a parte B. A outra parte interessante é que ele diz: separai-me agora. Agora. E a gente às vezes fica dificultando tudo, procrastinando tudo, adiando, quando há milhões de pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Havia um pastor que dizia assim: quando a gente faz muita reunião, muita ata, quando tem muita ata, não vai para frente nenhum. Hoje de manhã eu disse, o Instituto Haggai, que é um instituto de liderança reconhecido no mundo todo, diz que se em 15 dias a gente não colocar em prática o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, isso vai se dissipar da nossa mente. 15 dias para colocar tudo em prática. E o texto diz: separai-me agora. É a ideia da urgência missionária. Conta-se que um homem de uma tribo animista conseguiu viajar com seu pastor missionário de volta para a Inglaterra. Era por poucos dias, e ele olhou uma grande catedral e tinha lá uma data. E ele perguntou: que data é essa? É a data da fundação da nossa igreja, mais de 200 anos. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: vocês demoraram todo esse tempo para vir nos falar de Jesus. Às vezes a gente tem um orgulho de coisa que a gente devia ter vergonha. Uma igreja centenária, quantas igrejas abriu? Nenhuma. Um débito histórico missionário tremendo, tremendo, e a gente acha que, 100 anos, 30 membros, né? Eu prezo, né? Como disse hoje, pela qualidade. Agora é a urgência missionária, porque tem muita gente com sede de Deus, precisando. Como foi bom ser encontrado pelo Senhor Jesus. Como foi bom para a minha vida e para a sua vida ter ouvido a voz do Evangelho, ter saído das escamas
da escravidão a uma vida equivocada, de pecado, sabe? Como foi bom encontrar a luz do Evangelho. Isso é uma pérola preciosa que não pode ficar só para nós, tem que ser distribuída e com urgência. É urgente, queridos, é urgente. Gente que precisa mesmo da voz do Evangelho, gente que precisa ser atingido, ser alcançado. Tantas histórias foram contadas aqui quando o pastor César falou. Eu me lembro que quando na minha mocidade, quando eu era bem novo, fui para uma região no interior, no Alto Sertão pernambucano, e na divisa de Pernambuco com a Paraíba, tinha uma cidade chamada Imaculada lá. E eu fui evangelizando eu ia de Pernambuco para Paraíba de bicicleta, mas porque era perto, era cidade de fronteira, né? Eu ia evangelizar. E não tinha naquela época, no lugar que eu ia, sequer qualquer igreja, nenhuma igreja, pode imaginar, católica, Assembleia de Deus, né? Banco Bradesco tinha, mas o resto não tinha não. E eu fui evangelizar, tem pessoas de verdade que nunca tinham ouvido falar no nome Jesus. Incrível, né? Hoje é mais difícil que a internet, o mundo globalizado. Eu sou velho, isso há muito tempo. Mas não tinha, eu perguntava, você não ouviu falar? Não é brincadeira, não ouviam falar no sertão. Tem uma música do Sal da Terra que diz que em alguns lugares no nosso Nordeste se adora um galo. E não é brincadeira, é mesmo, adoram um galo, se curvam a um galo. É urgente, queridos, pregar o Evangelho, é urgente fazer alguma coisa, porque o nosso tema é o amor ao sertão, e o sertão, como foi dito aqui, é a nossa África. Olha, na região ali de Petrolina,